Olá pessoal, bem-vindo a mais um Pod7. Para você que não entendeu, né, o nome, Pod7 é o 7 por causa do nosso nome, nós somos adventistas do sétimo dia, a nossa identidade aí, como você viu no episódio anterior, né, essa palavra. E também porque nós somos mais de 7 pessoas que formam o Pod7, só que na época a gente perguntou ao professor se podia só ser 7. Pode 7, professor? Aí o professor disse que não, tinha que ser mais. Aí a gente acabou agregando mais alguns. Por esse o nome, mas e a gente não acabou se apresentando no outro. Aqui a gente só tem 3, possivelmente vai chegar mais gente. Mas, Thomas, eu queria que você se apresentasse ao nosso público aí. Antes de me apresentar, o podcast ele surge com uma necessidade de uma disciplina, né? A disciplina de comunicação e mídia. Nós tínhamos que fazer. O primeiro episódio foi todo para a linha do que precisava ser entregue na disciplina, mas nós gostamos da ideia e achamos que a gente pode levar um conteúdo de qualidade com os professores do SALT aqui, que muitas vezes na igreja local nós não temos acesso, né? Na maioria das vezes a gente nem conhece, então a gente viu essa oportunidade. Somos todos estudantes de teologia, né? Como eu falou, meu nome é Thomas, quarto ano de teologia, formado em história e em filosofia. Gosto demais da área de teologia sistemática, filosofia teológica ali da Idade Média. Eu gosto dessas partes mais de doido assim. Mas nós vamos avançando nessa linha. Parte bíblica, sou apaixonado por profecia, principalmente as profecias de Daniel. Foram muito significativos para me tirar de um quase ateísmo, quase duvidar da existência de Deus, para ter a plena certeza que a Bíblia é a palavra de Deus. E você, Reginaldo? Resumindo, você não perdido. Eu sou Reginaldo Barbosa, eu estudo teologia, né? Estou também quase me formando em pedagogia, falta um semestre. Sou um amante da área da psicologia, faço algumas leituras, gosto muito da área comportamental, na parte da psicologia também. Comecei a ser adepto do que Adler defende sobre a questão de que você usa os traumas para justificar suas ações. Gostei dessa linha de raciocínio também. E na questão bíblica eu gosto da exegese. Eu gosto de estudar o texto e ver o que o texto fala, mas às vezes eu não percebo. É o homem das perguntas. Aí eu gosto de dar perguntas. Eu gosto de dar Isso, top. E eu que nos apresento hoje nesse podcast, meu nome é Aleph. Eu estou me formando, né, agora também em teologia, somos todos colegas da mesma turma. E eu sou fascinado pela palavra de Deus, desde 7 anos de idade, que eu gosto muito de profecia, Daniel e Apocalipse, desde 7 anos que eu gosto. Por ser muito fascinado no Scooby-Doo, então eu gostava dos mistérios, né? E achei mistérios na Bíblia e gostava de estudar e desvendar, né? Então, Apocalipse e Daniel também, igualmente ao Thomas, são coisas que me chamam a atenção. Por isso que minha área de estudo tem sido o Novo Testamento, principalmente ali o Evangelho de João, que é o escritor do Apocalipse. Mas, Thomas, chega de falar da gente. O nosso entrevistado, fala pra gente aí, quem é? Pronto, o nosso convidado de hoje, nosso pastorzão, tem formação em teologia, formação em psicologia, e está fazendo um mestrado na área de teologia bíblica. Pastor, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite, aceitar essa prosa nossa aqui. E vamos lá, já falamos aqui a formação do senhor e na área da psicologia, pastor. Que em off o senhor estava falando que é muito amplo essa questão da psicologia. Nos dá uma introdução sobre essa questão dessa diversidade de áreas na filosofia. Já vai eu falando filosofia, da psicologia e a área que o senhor mais se interessa, mais estuda. Okay. Cara, falar sobre psicologia é falar sobre uma ciência assim, que se desenvolve como ciência há pouco tempo. A psicologia ela surge como ciência mesmo no século XIX, um pouco ali na Alemanha, no laboratório de Leipzig, com um homem chamado William Wundt. Ele usa um método mais técnico de avaliação chamado introspeccionismo, e a partir daí, esse primeiro laboratório dá margem para o início da psicologia como ciência. Porém, a psicologia, enquanto área de estudo do ser humano em si, do comportamento humano, da mente humana, ela vem desde os filósofos, vamos dizer assim, né? Desde a época de Sócrates, desde a época de Platão, Aristóteles, os pré-socráticos também, quando vão falar um pouco sobre a composição do ser humano e tal. Enfim, a gente poderia falar de uma psicologia também teológica, do ponto de vista da Idade Média, que era a forma como o ser humano era visto, analisado a partir da perspectiva teocêntrica. Então, assim, a psicologia, como estudo da mente humana, sempre existiu. Porém, como ciência, ela vem do século XIX, como eu falei.
Então, puxando para nós hoje, assim, o que de alguma forma eu identifico, né? Eu trabalhei como psicólogo durante 4 anos. Hoje eu não sou mais psicólogo no sentido da palavra, porque isso envolve toda uma questão institucional. Você tem que ter CRP, você tem que estar vinculado ao conselho. E eu não sou mais psicólogo, eu sou bacharel em psicologia. Então a psicologia hoje me serve como fundamentação prática. Mas quanto ao meu desejo, né, do que eu praticava, eu sou adepto de uma vertente que liga-se 2 linhas da psicologia, que é a parte cognitiva e a parte comportamental. Então, na época eu trabalhava como psicólogo, eu trabalhava com a terapia cognitiva comportamental. Se tiver interesse, eu explico depois, mas esse é o meu principal área de interesse, porque explica, né, eu consigo enxergar o ser humano de uma perspectiva envolvendo seus processos cognitivos, e isso envolve, enfim, tudo que envolve mente, e também enxergar de que forma isso cria comportamentos. E para mim essas 2 coisas estão muito claras, tanto na Bíblia quanto em Ellen White. Então, para mim, esse é o caminho que eu gosto de estudar, que eu avanço, que eu enxergo o mundo e o ser humano através disso, né? Então, é isso que eu poderia falar um pouco sobre a psicologia, sua origem e do que eu gosto de fazer dentro dela, né? Então, estamos nesse caminho aí. Perfeito. Deixa eu fazer... Pela questão da filosofia, eu sou muito sistemático em algumas coisas de conceitos. Somos nós também. O senhor falou a questão da psique vindo desde os filósofos. Sim. Platão e Aristóteles, eles vão entender psique como alma, né? E cada um vai dar uma definição diferente. Platão vai trazer 3 categorias, Aristóteles vai trazer 3 também, no qual o ser humano tem todas elas. Eu gostaria que o senhor, se há diferença, se o senhor diferenciasse para a gente essa ideia de psique dos filósofos, que é esse conceito de alma do filósofo, porque é a psique dentro da psicologia, e o que seria a alma na Bíblia, para no decorrer do diálogo não correr o risco de a gente acabar confundindo cada conceito. Meninos, assim, quando a gente para pensar sobre psique, em especial do ponto de vista dos filósofos, a gente percebe que o conceito deles de psique estava muito mais relacionado com o aspecto metafísico, dá para você entender. Então, o psique é uma realidade metafísica onde existe uma realidade no ser humano que o constitui, mas que de alguma forma está involucrado, se eu poderia usar essa palavra, está envolvido nesse corpo material. Então a psique ela é a essência do ser humano, porém ela é o contato entre a transcendência imaterial e a realidade infinita, superior, enfim, perfeita. É o contato entre eu e essa realidade. Eu, estando nesse corpo, eu tenho sentimentos, coisas que não são coisas boas. Então o meu corpo, ele me faz ter experiências, me faz ter prazeres, ele me faz ter realidades que não estão em conformidade com essa realidade superior perfeita. A psique, então, ela é essa alma que está dentro de mim, mas de alguma forma ela cria uma espécie de descontentamento. Ou seja, o meu corpo me dá experiências, me dá prazeres, me dá desejos, me dá gosto. Porém, essas coisas em si são muito superficiais, porque elas são materiais, elas são sensíveis. Essa psique é aquilo que de alguma forma me faz refletir assim: existe uma coisa superior. Essa coisa Platão vai escrever como um mundo perfeito, o mundo das ideias e tal. E essa alma é que me permite ter contato com essas coisas, essa realidade superior. E aí então quando a gente vai refletir sobre isso, né, é como se eu fosse trazer assim, qual é o efeito que essa mentalidade filosófica ela traz pra gente? Ela faz a gente em certa medida desconsiderar as nossas emoções, faz a gente não ver o mundo material à minha volta como uma coisa positiva, como uma coisa boa. As experiências da vida, da família, os prazeres na comida, as experiências no crescimento, enfim. Então, você enxergar a psique como sendo uma alma que está dentro de você, mas que está vinculado com a realidade acima, me faz me descaracterizar, me desvencilhar dessa realidade material que está à minha volta. Me faz desconsiderar as minhas emoções, que são boas, que não são ruins, do ponto de vista bíblico. Então, filosoficamente falando, do ponto de vista dos filósofos, era mais ou menos isso. Eu entender de que existe uma realidade superior que, para que eu acesse, eu tenho que me desvencilhar dessa realidade material. Agora, quando a gente vai para o ponto de vista hoje do que a gente entende, analisando pelo ponto de vista da psicologia contemporânea, as emoções não são isso. A psique é muito mais vista hoje de uma forma como uma constituição mental, não é algo fora. Mas também inclui essa parte fora, porque hoje a psicologia já considera a parte espiritual. Então, hoje já se entende que
Psique envolve uma relação entre emoções, comportamento, espiritualidade, relações sociais, então é uma coisa bem mais ampla. Coisa que não era tão clara e não era tão vista assim nos filósofos, tá? Então hoje a psicologia envolve isso aqui. Agora, pegando o ponto de vista bíblico, né? A psique, ela envolve, pelo que dá a entender, tanto Deuteronômio, por exemplo, que a gente vai ver ali Deuteronômio no capítulo 6, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, força e alma. Então, a Bíblia, ela apresenta essa condição da psicologia, da psique, vamos dizer assim, como uma construção de uma consciência, onde ela está atrelada com todas as áreas da minha vida. Então, a minha psique, ela envolve o quê? A minha psique, ela envolve a minha consciência, ela envolve os meus pensamentos, envolve a minha imaginação, envolve as minhas emoções. Porque quando, por exemplo, você vai ver o eco dessa ideia no Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo vai falar assim: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. Alma, corpo e mente. Se eu não me engano é assim que Paulo está falando. Espírito, muito bem. Então a gente tem essa ideia da psique ali presente também. Ou seja, a Bíblia enxerga a psique como uma dimensão do ser humano, que é a questão das emoções, da consciência, e que ela é uma área tão divina, vamos colocar assim, tão divina, tão criada por Deus como qualquer outra. E que Deus, ela precisa ser restaurada à imagem de Deus também, assim como o nosso corpo e qualquer outra área. E o outro texto que eu cito para poder deixar isso claro é Romanos capítulo 12. A renovação da vossa mente, que é o vosso culto racional. Então a psique, ela envolve a questão de raciocínio na Bíblia, envolve a questão de pensamento, envolve a questão de emoções, envolve a questão de relacionamento, envolve a questão de desejos, enfim, é uma coisa muito ampla. Praticamente assim, se eu for dizer psique em alguns sentidos, envolve quase toda a realidade do ser humano. Essa relação que a mente tem com o corpo. Então, a Bíblia não enxerga isso tipo uma visão descartiana. Ou seja, o corpo separado da mente. A Bíblia não enxerga dessa forma. Psique é essa relação, onde o meu cérebro tem relação com o meu corpo, me faz ter vontade, decisões. Então, a Bíblia, ela enxerga essa psique como envolvendo todo ser humano. Ao contrário, né, dos filósofos do período ali de Platão, de Aristóteles e tal, mas hoje a psicologia moderna se aproxima um pouco mais do que a Bíblia traz. Aproxima-se um pouco mais, com certas ressalvas para algumas coisas que a gente vai conversar depois, mas se aproxima um pouco mais, né? Vamos dizer assim. Perfeito. Então, com isso a gente consegue separar Sim. cada coisinha para não ter confusão. Não Claro. O interessante é que, só para deixar claro para quem está assistindo, é que a gente não descarta os ensinamentos a priori dos filósofos passados. Mesmo que hoje tenham uma visão um pouco contrária, mas o que eles pensavam lá atrás auxiliou muito. Claro, foram as primeiras reflexões que a gente teve sobre o assunto. Refletir sobre o homem é uma coisa muito difícil. Ainda mais o homem, pensar sobre o próprio homem sem uma revelação, e, digamos assim, é o melhor que eles podiam dar. Por isso que eu sempre defendo que a filosofia é a mãe de todas as ciências. Porque a filosofia complicou muita coisa, né? Ao mesmo tempo que É a mãe que complica. O professor, o senhor citou essa questão que há a relação entre a mente e o corpo, estão interligados. Na questão do comportamento humano, a psicologia entende que o ponto de partida para o comportamento em si começa na mente humana, mas dentro da parte de como o ser humano processa o que vai acontecendo com eles, ou o sentimento que tem influencia a mente e vai para o comportamento? Essa sua pergunta é boa porque ela, muito tempo na faculdade, ela era feita e muitas conclusões se chegavam. Eu sou a favor da seguinte perspectiva: nós enxergarmos de uma forma dialética. Ao invés de pensar em uma preponderância de início, quem veio primeiro, o ovo, a galinha, a gente pensar, na verdade, de um interacionismo simultâneo, onde essa interação existe feedbacks, onde os dois funcionam paralelamente. Então, por exemplo, por que eu sou capaz de tomar decisões? Eu tomo decisões porque eu tenho memória. Essa memória me permite lembrar de coisas do passado que não deram certo. E por que eu sou capaz de lembrar? A memória está baseada nas emoções. Então, os sentidos e as emoções, é a relação entre essas duas coisas. Então, eu vejo algo e sinto algo, isso gera uma emoção, essa emoção gera uma memória. A minha memória já me serve de parâmetro para tomar decisões.
Ou seja, falar de tomada de decisões, vida diária, sem falar de memória, sem falar de emoções, é impossível. Logo, esse é o meu ponto de vista, tá? Tem gente que não vai concordar comigo, mas para mim é impossível falar de uma coisa sem falar da outra. Então não existe essa preponderância, o que existe é uma interdependência. E isso para mim é o que caracteriza uma psicologia mais, como é que eu posso dizer, mais condizente com o nosso processamento cognitivo. Porque a nossa cognição é interdependente, a nossa consciência não é dividida. Ou seja, até aqui a memória, até aqui a linguagem, até aqui a percepção, até aqui são emoções. Na verdade, todas essas coisas integradas é o que permite você ser quem você é. Logo, é isso, o nosso cérebro é emaranhado de sinapses. Então, a parte parietal, que é responsável pelos sentidos, está conectado com o frontal, que é responsável pelas decisões, que se liga com o occipital, que é com a visão, que se liga com o temporal, que são as emoções e as memórias, enfim. Então, tudo isso é o que faz você ser quem você é. Então, para mim, essa é a melhor resposta que eu posso te dar. Isso aí que você está comentando me fez lembrar daquele desenho, não é? Não sei. Que tem as emoções, Consegue divertidamente. Assim, ó, eu trouxe essa pergunta porque ontem em sala, inclusive o Thomas estava no momento, um colega disse que nós somos reféns de nossas emoções. Nossas emoções. Aí eu falei, não é bem assim, não é que você é refém de nossas emoções. Existe, até a ação, existe um momento que você vai ter que decidir alguma coisa, você vai ter que fazer a escolha. Porque, entendo eu, quando você diz que você é refém de suas emoções, você anula o seu livre-arbítrio. Exatamente, é o calvinismo. Que é a capacidade que o ser humano tem de tomar decisão. Por mais que às vezes seja por impulso, o seu cérebro em algum momento ele vai ter que decidir. Eu vou fazer isso ou eu vou fazer aquilo. É a decisão. E nessa mesma questão surgiu o outro, né? Não, o homem não é refém das suas emoções, mas dos prazeres, que também é uma problemática. É um problema. Então a depravação foi total. Aí entra no calvinismo. Mas nisso aí que você está comentando, só me vem aquela ideia, então, do consciente e o subconsciente. Que é o ponto. Porque Freud vai dizer que, às vezes, você age por causa do que está armazenado no seu subconsciente, que são os traumas. Como é que a psicologia, linkada com a Bíblia, e a gente precisa trazer para a questão teológica, entende a psicanálise? Até onde nós concordamos com a psicanálise, o que nós não concordamos, o que o senhor consegue nos apresentar, o senhor que consegue entender as duas áreas. Meninos, então, falar sobre isso é falar sobre um tema espinhoso. E eu tenho a minha opinião muito clara. Vocês me chamaram para aqui, vocês vão ouvir. Os coitados não chamaram, mas eles vão ouvir. Bom, precisa respeitar. Então vamos lá. Primeiramente, para mim, quando você vai analisar qualquer tipo de ciência, a primeira coisa que você tem que enxergar são os princípios epistemológicos que levam àquelas conclusões. Então, até onde eu sei, a ciência de todas as ciências é a epistemologia. Então, eu estudo sobre o conhecimento, né? Quais são as bases desse pensamento? O que levou a pessoa a tomar aquela decisão? Primeira coisa, bora lá. A psicanálise, ela surge dentro de um contexto onde a gente tem praticamente assim, quase o final do período moderno ali. Freud pega aquele século XIX ali com bastante pensamento já focado nessa ideia de darwinismo, de evolução, e ele vai ter algumas experiências nesse sentido, né? Então, assim, na perspectiva de Darwin, o cérebro é uma macroevolução. O cérebro é uma macroevolução. E nosso cérebro, na época de Freud, né, hoje não tanto mais assim, mas o cérebro ele se forma inicialmente por um cérebro reptiliano, que é praticamente só voltado para necessidades, fugir, como se fosse um cérebro de um animal. E essa massa encefálica, à medida que ela é desenvolvida por supostamente um símio do primata, ele consegue manejar um osso, e isso vai criando sinapses, e aí a massa encefálica vai se desenvolvendo, permitindo o que a gente é hoje. Freud bebeu dessa galera. Então Freud já nasce em um contexto onde a antropologia da psicanálise é uma antropologia evolucionista. Então, todo o postulado que ele vai fazer da divisão da consciência parte desse princípio. Ou seja, na cabeça dele, quando ele postula o princípio do inconsciente, ele vai dividir
a consciência humana entre id, ego e superego, ele vai entender que essas três dimensões, elas foram fundamentais para, lembrando, ele é darwinista parte do princípio da adaptação para conseguir se perpetuar. Quem se adapta é quem consegue sobreviver. Ou seja, na cabeça de Freud foram essas três coisas que permitiram o ser humano se tornar quem ele é. Tá? Então, ou seja, para ele o id, o ego e o superego são fundamentais para que você sobreviva. Gravem bem essa informação. Então, o ser humano, ele é o que ele é porque ele aprendeu a se adaptar, a sobreviver ao ambiente, porque ele tem um ego, um id, um ego e um superego. Então, vamos postular o que são essas três coisas. O id seriam essa face do inconsciente, onde os meus desejos, onde as minhas memórias mais primitivas, elas estão reservadas. Tudo aquilo que eu tenho um desejo de fazer, mas não tenho coragem, e socialmente falando eu não posso, está lá. O superego, por sua vez, foram os princípios inconscientes que me foram ensinados pelos meus pais, pelos meus avós, pela própria sociedade, que, digamos assim, serve como se fosse a lei. Então, o id é o desejo, o superego é a lei. Mas o superego também é inconsciente. Então, tanto o id, quanto o superego, eles são inconscientes. O ego é como se fosse a manifestação exterior da tensão entre essas duas forças inconscientes. Então, vou relembrar, tudo isso são mecanismos que o cérebro humano se desenvolveu para se adaptar ao ambiente. Ele é darwinista, beleza? Ok. Então, o resultado. Se isso acontece, então, o ser humano ele teve que aprender a viver em sociedade para poder subsistir, certo? Só que o que a psicanálise vai postular? De que se a pessoa, olha, aí a gente começa a entrar nos problemas que eu falei. Se a pessoa, ela priva-se dos seus desejos que está no seu id de forma tão intensa, ou seja, existe uma força maior do superego em detrimento do id, então a pessoa ela não consegue satisfazer os desejos que ela tem, isso vai gerar traumas. Esses traumas, na época de Freud, era a famosa histeria, por exemplo. A mulher tinha desejos, mas a sociedade a reprimia, a família a reprimia, e ela entrava em processo de catatonia, de uma série de outras coisas. Então a psicanálise entra como uma ferramenta assim, nós precisamos aprender, abre aspas, a desbloquear esse superego, a fim de que o id possa satisfazer os seus desejos, e então a cura vem acontecer. Qual é o problema que nós temos disso? O problema é que se a pessoa ela tem que satisfazer os seus desejos para poder ter uma saúde psíquica, que é o que Freud ensina, saudável, então freios culturais, religiosos, eles são vistos com maus olhos. E esse é o principal problema que a psicanálise vai trazer. Porque nós enxergamos de um ponto de vista bíblico que o nosso id, vamos colocar assim, nós somos, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, desesperadamente corrupto é o coração humano, a sua boca é como se fosse uma fossa aberta, nossa língua urde enganos, nossos pés são velozes para poder matar. Então a perspectiva bíblica é que sem a nossa consciência de freio, nós somos desesperadamente maus. E se a psicanálise ela entra num viés de, abre aspas, ensinar a pessoa a se libertar desse superego que aprende, a fim de que ela possa ter os seus prazeres do seu id libertos e saciados, então a lei de Deus é um problema. A lei de Deus é um problema. O manual de igreja é um problema e tantas outras coisas mais. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Então, dentro dessa perspectiva, poderia então linkar com a relativização moral que aconteceu de maneira muito grande no século XIX, início do século XX. Com certeza, você pegou bem, é a época, Woodstock, essa galera toda ali. Então seria justamente essa relativização no campo da psicologia, como nós tivemos, por exemplo, com Nietzsche, no campo da filosofia. Freud era fã de Nietzsche do começo ao fim, não tem como, porque pensa, é uma perspectiva nihilista. Porque se as coisas que existem, na verdade, elas, digamos assim, as coisas que existem, elas são fundamentadas em um princípio de uma moral religiosa, que na verdade essa metafísica, ele mata a metafísica, essa metafísica não existe, então o que existe é os desejos do ser humano para fazer o que quer. E você vai morrer de sífilis, que nem aquele bigodudo. Simples assim. Foi muito específico. Isso aí está, já que já está começando a entrar nessa parte também teológica. Você citou Paulo, né? Paulo vai dizer o mal que eu não quero, né? Eu acabo fazendo.
Então, muita gente pode estar ouvindo a gente pensando que então a gente não tem o que fazer, a gente vai fazer o mal, não tem, né? Como o senhor comentou, então a lei sai para quê e tal, essas coisas todas. Como o senhor bem comentou, e Paulo vai falar da nossa boca que é mal, então a Bíblia parece que vai se representar que a gente é pecador e que não tem jeito. Algumas leituras, algumas pessoas têm esse prisma, né? Isso afeta a nossa cosmovisão da nossa caminhada e nosso comportamento, né? Então, como melhor ver essa questão pelo prisma bíblico mesmo? Será que a gente não tem jeito nenhum? O nosso comportamento é mau mesmo, acabou? Boa pergunta. Então, assim, eu vou responder a sua e terminando ao mesmo tempo de Barbosa. Porque, pessoal, existe alguma coisa de ponto de contato? Tem, existe. Só que qual é o problema? O problema é a epistemologia, por isso que eu trouxe. A visão de homem que Freud traz é uma visão de homem, como eu falei, tricotômica. Muito parecida, em certo sentido, com a ideia da divisão platônica aristotélica. E de ego-superego. Na Bíblia não existe isso. Na Bíblia não existe divisão de consciência. Na Bíblia, melhor dizendo, não existe divisão do ser humano. Nós estamos em uma academia ocidental, onde você tem pneumatologia, você tem a cristologia, você tem doutrina de Deus. Mas quando você para enxergar a Bíblia, você não tem essas coisas. O que a Bíblia tem são narrativas, do ponto de vista dos livros históricos, dos evangelhos, e o que você vai ter depois é um início de uma sistematização com Paulo, mas para resolver problemas. Paulo sistematiza doutrinas para resolver problemas. Problemas em Coríntio, problemas em Tessalônica, problemas em Gálatas. Então, ele sistematiza por causa de problemas. E hoje nós temos problemas e nós sistematizamos ideias bíblicas muito baseado no que Paulo nos trouxe também. Até aí tudo bem. Então, reiterando, a Bíblia não traz uma divisão de homem. Então, isso é uma antropologia bíblica correta. O que é homem? Homem é um ser integral, constituído por Deus, sua imagem e semelhança. Não existe diferença de consciência e, digamos assim, Deus não te criou para ter um inconsciente. Deus não te criou para ter um superego. Deus não te criou para isso. Deus te criou integral. E essa integralidade é o que nos dá segurança e tranquilidade. Porque se eu não sou um sujeito por inteiro, eu não sou um sujeito dividido, eu posso me entender também dessa forma. Então, o meu corpo está vinculado com o meu cérebro está vinculado com a minha parte sexual está vinculado com as minhas questões emocionais, minhas emoções, enfim. Então, tudo é um todo muito bem integrado, fisiologicamente falando, é assim. Agora eu vou avançar na sua fala. Se a psicanálise ela traz uma antropologia errada, então nós temos que entender uma antropologia bíblica correta. Por isso que eu defendo muito a importância de nós, como adventistas, estudarmos mais sobre a antropologia bíblica e postularmos uma antropologia bíblica nossa, bem estruturada, baseada na Bíblia. Então, isso posto, agora vamos lá. Vamos pegar a antropologia bíblica. A gente você não fez disciplina de ética comigo, né? Mas assim, nós vimos que o ser humano é a sua imagem, é feita imagem e semelhança de Deus. E isso é a nossa antropologia, somos a imagem divina. Porém, com o pecado, aí entraria a pergunta, né? Essa imagem, ela foi maculada, ela foi totalmente retirada, o que aconteceu, né? Mas, biblicamente, a gente percebe que nós não perdemos totalmente a imagem de Deus. Porque se nós tivéssemos perdido completamente, nós iríamos cair numa depravação total. O que nós não concordamos com isso. Então essa imagem ela foi parcialmente maculada. E aí é onde entra o ponto. Pastor, se essa imagem ela foi parcialmente maculada, então isso quer dizer que o ser humano ainda tem alguma coisa que é resquício dessa imagem divina que ainda o permite ter traços de bondade. Isso pensando de um ponto de vista puramente de resquícios da imagem. Agora, quando a gente vai pensar da perspectiva do agir do Espírito Santo, aí a gente já tem um plus. Porque eu tenho resquícios da imagem de Deus e o Espírito Santo, como diz lá em João capítulo 14, por exemplo, 15 e 16, ele me convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Ele fala a respeito de Jesus, ele me testemunha das coisas que há de vir. Então, o Espírito Santo ele trabalha na humanidade ainda. Ou seja, eu tenho pessoas que não creem em Cristo, e que ainda tem resquícios da imagem de Deus, e que o Espírito Santo ainda trabalha nelas. Então você tem, por exemplo, uma pessoa que não crê em Deus, mas quando ela mente para alguém, ela fala assim, cara, eu estou com peso na consciência. Ou seja, o Espírito ainda atua. Ela ainda tem uma convicção do que é errado,
porque Deus colocou isso nela, Romanos capítulo 1, por exemplo, a lei no coração, tá? Então ela tem essa convicção, ela nasce com essa revelação geral e Deus ainda trabalha. Então o ponto é, a gente está totalmente esgotado, nós não temos mais nada da imagem divina, esse não é o caminho que a gente avança. Eu sou totalmente depravado, sou mal, sou, mas isso a Bíblia reitera sem Deus. O homem sem Deus é uma perspectiva de que ele se lança no mal, ele se aprofunda no mal. Mas aquele que não crê em Deus, ele ainda tem uma revelação em si, o Espírito Santo ainda trabalha nele, ele não é completamente, digamos assim, Deus ainda consegue ter reminiscências do seu caráter nele. Então a pessoa ainda vai trabalhar de forma justa, ela vai pagar seus impostos, ela vai cuidar da família, você tem um cara que vai cuidar dos seus filhos, vai cuidar de sua filha e tal. Então ainda tem alguma coisa nele. Agora, isso pensando na perspectiva de alguém sem Deus. Agora pensa em alguém na gente que tem buscado viver uma vida com Deus. Nós nascemos de novo, fomos batizados no nome do Senhor, Efésios capítulo 1, recebemos o selo de Deus em nós, e Deus começa uma obra de restauração. 2 Coríntios capítulo 3, somos transformados de glória em glória pelo Senhor, o Espírito. Então, imagine, essa imagem em nós que foi rompida, estamos em processo de restauração. Então, essa imagem restaurada é o que nos permite, dia após dia, continuar nesses atos de bondade. Então, a única diferença entre nós e os que não creem é que nós damos mais espaço para o Espírito Santo atuar e nós nascemos de novo. Ao contrário dos outros que ainda têm características divinas, o Espírito Santo ainda atua, mas infelizmente tem resistido. Então assim, estamos completamente abandonados ao mal, isso só acontece quando a pessoa peca contra o Espírito. O senhor já está começando a entrar agora na Bíblia, e é interessante quando você fala a questão de sem Deus. Porque tem muitas pessoas que têm essa visão de que, como não tinha naquela época, né? Aquele homem tá aleijado porque o pai dele pecou, ele fez uma coisa errada e tal. Só que na Bíblia você vai ter personagens que aparentemente são muito ligados a Deus, mas que também passaram por trevas emocionais, podemos colocar assim, por situações que se viram ali sem Deus, entre aspas. Desculpa cortar você, mas eu até diria que todos passaram por isso. Todos. Você não consegue ver uma ali que não passou por uma aflição mesmo com Deus. Esté, Daniel, José, enfim, todos eles. E aí, eu queria ver, acho que o Barbosa até abriu a Bíblia ali, temos o Elias, né, que se viu ali na situação emocional bem complicada. Tem um outro, né, que a gente tinha comentado. Então, alguns na linha mais de suicídio, algo que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Mas em diversos momentos nós encontramos, né? Tem o exemplo de Elias, a gente tem um exemplo muito forte de Jó. Chega a esse ponto. A gente poderia ter, em certa medida, avaliar a questão de Cristo, né? O sofrimento dele no Getsemane, a oração dele mostra, o próprio texto diz que a angústia era tremenda, né? Suar sangue, né? Então, pastor, como é que a gente pode ter essa relação em uma sociedade contemporânea que, infelizmente, ainda tem características de que problema emocional é falta de Deus? Quando a gente fala de igreja, infelizmente a gente ainda tem esse problema de muita gente acreditar que se teve um problema emocional é porque não tem um relacionamento com Deus. Como é que a gente pode pontuar esses aspectos? Perfeito. Eu acho que essa fala, ela vem muito daquela pergunta inicial que fizeste sobre a questão de como a psicologia ela foi vista ao longo do tempo. Como eu falei anteriormente, você vê o caso de Platão, né? A questão da psique é algo dentro de mim, mas está vinculado, é o que me liga com a atmosfera superior, é algo que está em mim, mas é imaterial. Apesar de estar envolvido em mim, mas ela é algo que me conecta com o eterno e me desliga desse mundo físico, né? Me desliga não, desculpa, é a ponte de contato desse mundo físico que eu estou com essa realidade superior. Eu acho, de certa forma, que o miserável do Platão ainda está vivo em nós. Porque pensa só, nós enxergamos fé como uma coisa dissociada das nossas emoções. Por quê? Para nós, ter fé é o oposto de ter medo. Então, sentir medo, quando eu sinto medo é porque eu não tenho fé. Falta de confiança. Mas perceba, fé é uma emoção.
Fé é uma emoção. Então, você imagine só ali aqueles meninos estavam ali diante da fornalha de fogo ardente, eles tinham fé, né? E eles estão vendo aquela fornalha ali, eles falam assim, olha, se quiser matar, a gente mata, mas vamos confiar. E eles são lançados aí. Biologicamente falando, é impossível eu dizer que aqueles meninos caindo de uma altura, vamos dizer aí, de uns 3 metros, eles não tenham sentido, no mínimo, apreensão. É impossível. Então, eu enxergo eles e falo assim, eles não tinham receio? Tinham, mas a fé não depende de sentir ou não medo. Eu posso ter medo e mesmo assim eu ter fé. E eu vou mesmo assim com medo. Então, se a gente para enxergar nessa relação que existe, né? Por isso que eu falei do Platão anteriormente, para nós, ter fé é como se fosse uma coisa tão etérea, tão superior, que está desvinculada das minhas emoções materiais. Então, como eu falei, se eu tenho medo é porque eu não tenho fé, se eu tenho ansiedade é porque eu não tenho fé, ou seja, a ansiedade e o medo são questões emocionais, a fé é uma coisa superior. E aí as duas coisas não coadunam. Isso é enxergar a consciência de forma dividida. Reitero, isso é platonismo. Isso é platonismo, isso não tem nada a ver conosco. Do ponto de vista bíblico, eu tenho fé e eu tenho as minhas emoções. Da mesma forma que eu tenho fé estando alegre, eu tenho fé estando triste. Eu tenho fé estando medo, e assim vai. Então, esse é um primeiro ponto que eu quero destacar. Agora, quando, por exemplo, eu vou para a biologia, o nosso cérebro é incrível. E o nosso cérebro, ele funciona a partir de neurotransmissores que fazem com que determinadas coisas aconteçam. Por exemplo, agora nesse momento vocês estão me ouvindo, o seu cérebro, assim como o meu, está acontecendo sinapses. Sinapses acontecem por meio de neurônios e neurotransmissores. Esses neurotransmissores têm vários, inibitórios e excitatórios. Dentre os excitatórios, que a gente mais conhece é a dopamina, a serotonina, a norepinefrina, a noradrenalina. O cortisol é um hormônio da suprarrenal, não é um neurônio. Então, enfim, nosso cérebro ele funciona dessa forma. Tranquilo até aqui? Beleza. Então imagina, se o nosso cérebro ele funciona a partir disso, são questões biológicas. Se eu tenho uma pessoa que ela está passando por um processo, vou pegar o caso que vocês falam, de um transtorno depressivo maior, a famosa depressão, e ela tem um problema de recaptação na fenda sináptica da dopamina. O neurônio pré-sináptico não consegue captar de volta o excesso de dopamina na fenda sináptica. Resultado, a pessoa ela fica com déficit de dopamina. Aí ela tem que tomar o medicamento. E isso vai gerar nela uma baixa de humor. Isso é uma questão o quê? Biológica. Isso é uma questão biológica. É por isso que a pessoa toma sertralina, toma, enfim, outros tipos de medicamento, que é para poder ou estimular a produção de um neurônio, ou então fazer com que o neurônio seja recaptado, que não está acontecendo. Então, assim, é uma questão biológica. Fatores emocionais são elementos biológicos. Então, se eu enxergo no ponto de vista bíblico, e eu já falei anteriormente, o ser humano é um todo, se ele é um todo, é possível que eu tenha fé e esteja passando por um processo neuroquímico que não está me favorecendo. Simplesmente assim. Então, se eu tenho problemas emocionais, isso pode ser oriundo de pecado? Eu não vou dizer que não pode. Pode sim. Pode sim. Uma pessoa, por exemplo, que se relaciona sexualmente com várias pessoas e vive abandonada, porque tem todo mundo, mas não tem ninguém, se vê só em uma situação, tem muitas experiências de prazer, mas vive uma vida infeliz. Vai ter problemas emocionais. O pecado gerou isso. Agora, é diferente de uma pessoa, né, de uma pessoa de fé, foi abusada quando criança, isso gerou efeitos X nela, e ela precisa tomar um medicamento psicotrópico, por exemplo. Então ela tem fé, só que a formação neurológica dela não foi das melhores, e ela tem déficits neuroquímicos. Então a fé está presente, e o cérebro faz parte da fé, e ela tem a fé dela, mas ela tem um problema emocional. Eu não tenho como dividir cérebro, processos neuroquímicos e vida espiritual. É inseparável. Isso aí que você está falando é bem interessante, porque assim, presta atenção. Se eu entendo dessa forma como o senhor comentou, que a fé está comigo mesmo no medo, e eu vejo, e a Bíblia vai dizer que quem me dá a fé é Deus, então, resumindo, Deus está comigo até os momentos difíceis. Deus está comigo, então não é falta de Deus. E eu creio que talvez
além da influência platônica, a má interpretação do texto bíblico também cause isso. Se a gente analisar, por exemplo, um dos textos mais famosos do Salmo 23, quando Davi coloca, né, não temerei porque tu estás comigo. Ele não está dizendo de não ter o medo naquela circunstância, né? Ainda que eu ande pelo vale da morte, todo mundo que anda no vale da sombra da morte está com medo. Não tem como não estar com medo. Mas quando ele diz o não temerei, ele mostra confiança e não a ausência de emoções nesse aspecto. Então acredito que além da influência filosófica que vem aí de milênios, e é difícil para uma sociedade ocidental não ter essa influência, ainda tem essa má interpretação do texto. Com certeza, desculpa contar, filho, só para a gente lembrar de Jesus. Jesus no dia de semana, como foi dito: Senhor, se possível fora, passa de mim esse cálice. O próprio Cristo temeu. O próprio Cristo temeu. E ele não pecou. E o que fala de Jó, por exemplo? Jó falou... Cara, aquele livro de Jó é incrível. Jó passa discutindo o livro inteiro, aí depois no final ele diz assim: nenhum de vocês aí é tão justo quanto o meu servo Jó. Só, já que ele citou Jó, e Jó recebe a fama de ser alguém que não reclamou, que não resmungou. E Jó é quem mais reclama. Mais reclama, cara. Mas aí a gente vê a diferença do reclamar no sentido dele de falar assim: o que está acontecendo eu não considero justo. Para a situação de blasfêmia, ele não culpa Deus, ele não responsabiliza Deus. Pelo contrário, ele tenta entender o que estava acontecendo, questionando a Deus para tentar entender. E mostra também essa questão, mesmo em sofrimento, mesmo em dor, ele olha para Deus e talvez eu poderia aplicar o verso mais famoso: eu sei que o meu Redentor vive, porque ele olha no meio de todos os problemas que ele está, e ele olha e ele diz: olha, mesmo com todos esses problemas, mesmo querendo morrer para ver se alivia o meu sofrimento, eu sei que o meu Redentor vive. É porque eu só vou pegar esse momento para fazer um link de uma área que eu acho muito importante discutirmos nessa questão da mente, que é quando as pessoas justificam as suas ações. Então, nós temos exemplos bíblicos, o de Jó. Jó tinha, humanamente falando, todas as razões para negar a Deus, que é o que a esposa dele orienta ele a fazer. Mas mesmo assim ele diz assim: não, uma coisa é o que está acontecendo comigo, outra coisa é a minha fidelidade a Deus. Outros personagens, ao longo do cânon bíblico, eles não têm a mesma reação. Vou dar um exemplo de Saul. Samuel diz: vai para tal lugar, me espera, oferecer sacrifício. Só que o texto bíblico diz que o povo começa a pressionar Saul. O que ele faz? Aí quando Samuel chega, pune ele ter justificado, que é o que aconteceu no Éden. Porque quando Deus vem questionar o casal, eles começam a colocar razões. Não, a mulher que o Senhor... A culpa é da mulher. Não, a serpente que o Senhor criou. E é interessante esse ponto, por causa que a culpa, no final das contas, sempre retorna para Deus. E agora, entrando no campo da psicologia, o Franklin, que é o judeu que sobreviveu ao momento do Holocausto... É o que ele escreveu Em Busca de Sentido, né? Isso. Ele disse assim: olha, por mais que eu estivesse em um momento triste, eu escolhi agir diferente. Onde eu quero chegar nesse ponto? Há muitas pessoas, pastor, que justificam os seus erros, que são os pecados. A gente vai trazer agora para o âmbito bíblico. Qual é o pecado? Então as pessoas, elas querem justificar o pecado delas. Algumas vão colocar a justificativa no ambiente, que há uma área da psicologia que também trabalha isso aqui, o ambiente influencia as suas ações. Outros vão usar o Freud. Não, os meus traumas, eu tenho um trauma disso, eu cresci nesse ambiente, então eu sou assim porque eu cresci assim. Não é bem assim. Como é que o senhor enxerga essa questão das pessoas justificarem seus pecados com coisas que aconteceram com um ambiente dentro da psicologia? Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho o seguinte, que a gente tem que enxergar que os dois lados, em certa medida, eles estão corretos. E Deus, ele entende isso. Como assim? E depois a gente pode acabar entrando nessa área do suicídio que vocês tinham comentado. O ambiente tem efeito sobre o ser humano? Total. Afinal de contas, como eu citei o princípio da dialética, eu mudo o ambiente me muda. Existe uma interação que é impossível dela não acontecer. Então, a nível bem simples, a gente está falando aqui, estamos em um ambiente fechado, a minha voz ecoa no espaço, entra em contato com as paredes e vai causar um efeito sonoro e físico. Então, o que eu faço afeta o ambiente por sua vez, me afeta e assim vai.
Então, dizer que o ambiente ele é determinante, isso não acontece. O ambiente ele influencia, mas ele não é determinante. Ou seja, o caso de Saul estava influenciando ele completamente. Só que o problema de Saul era maior, porque a gente percebe que Saul não tinha dependência de Deus. Então, o ambiente influencia. Quando a gente vai, por exemplo, para o caso de... Vamos pegar o caso de Sansão. Quando você vê o relato de Sansão, você percebe que os pais de Sansão eram muito permissivos. Os pais de Sansão, eles não eram tão enfáticos quanto deveriam ser, a exemplo do que acontece no primeiro capítulo. A esposa de Manoá recebe o anjo e o anjo fala, ele vai comer assim, 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 assado. E ele obedece. Só que parece que depois, com o passar do tempo, os pais perdem isso. Então assim, eu vi uma menina em tal lugar. Filho, tem certeza? Será que não tem no nosso povo? Você percebe, eles não têm essa firmeza de propósito. Então, eram os pais e influenciaram ele, porque você percebe que os pais não estão nem aí. Né? Beleza, então assim, o ambiente influencia, não posso desconsiderar isso. Da mesma forma que quando eu pego assim, agora vamos falar do ponto de vista da psicologia. Eu peguei muitos casos, porque eu trabalhei como psicóloga há 4 anos, peguei muitos casos de meninas que tinham uma ausência de figura paterna, em que elas desenvolveram, por causa dessa ausência de um pai, elas desenvolviam uma baixa autoestima. E essa baixa autoestima se demonstrava mais claramente em relacionamentos. Ou seja, ela conhecia um rapaz, o rapaz tratava ela super mal, não a valorizava, e ela insistia naquele relacionamento. Não, porque eu gosto dele, ele me ama, não sei o que, ele compra um bombom pra mim. Tipo, o cara vai, dorme com a menina, faz o que quer, mas dá um bombom. E ela se sente presa a isso. Ou seja, eu percebia claramente que ela estava se envolvendo em um pecado, por decisão própria, reitera-se, porém, o motivo que a levava aquilo, para além de um desejo pessoal também, porque ela queria estar ali, era uma situação de que isso influenciava ela. Essa experiência que ela teve de vida acabou criando uma brecha que levou. Resultado, para sumarizar minha resposta e conseguir finalizar. Eu acho que o ambiente, ele acaba encontrando brechas em nós que existem, esse é o ponto, essas brechas existem, e Satanás trabalha exatamente nas brechas, porque atacar o reboco duro não dá certo. Sim, é o que acontece Não, com Daniel. Quando ele chega na Babilônia, ele aproveita toda a questão cultural da Babilônia para levar eles a pecar. Só que Daniel disse, não, peraí, aqui, isso aqui eu não vou, isso aqui eu esse é meu limite. Viver em um ambiente totalmente promissor no que diz respeito ao pecado, só que ele se manteve. Eu diria que Daniel estudou na pior federal que existe, a Federal de Babilônia. É aquela frase, né, conhecida, né? Daniel viveu na Babilônia, mas Babilônia não viveu em Daniel. Vítima de um grande trauma, porque ele tem que assistir a cidade sendo destruída, o templo sendo destruído, o povo sendo levado cativo. Toda a história dele, né? A história nação ali. A história. Dizem até que possivelmente ele foi. Como é que fala o nome? Eunuco, né? Porque tinha que ser. Probabilidade é grande. Tinha que servir ao rei. Eu vou pegar só mais um caso para poder finalizar a sua pergunta. Imagina a história de Moisés. Moisés, ele passou por toda aquela situação traumática, quase morreu, foi criado com a mãe criou muito bem. Só que o que acontece? Moisés tinha uma brecha ainda. Qual era a brecha de Moisés? Que foi a criação dele com a mãe adotiva. Moisés foi mimado no palácio. Moisés era considerado o futuro governador do Egito, então tinha toda uma questão egóica nisso. Então, o próximo farol, isso era uma brecha. E pare e pense. Moisés, ele se utilizou da brecha egóica dele quando ele mata aquele homem para fim de se tornar, para que os filhos de Israel o vissem como libertador. Então, ele toma uma decisão baseada nas suas brechas. Ele poderia justificar, eu fui criado nesse ambiente e tal, a gente não tem esse discurso. Mas para a gente ver como o ambiente acaba influenciando, beleza? Ok. Agora vamos pensar o outro lado. Isso era determinante? Deus esperava isso dele? Não. Aí é onde entra a questão da consciência. E eu vou gastar um tempinho nisso aqui. Na Bíblia, uma coisa muito importante é o poder de escolha e de consciência. Eu tenho lido aquele livro Mente, Caráter e Personalidade, de Ellen White, e ela enfatiza muito a decisão humana, a iniciativa humana, a vontade humana. E quando você olha para a Bíblia, cara, é muito disso. Exemplo,
eis que o teu pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Quando Jesus vai falar assim, por exemplo, da casa, né? O homem tinha uma casa suja, ele foi varreu e tal, depois a casa está vazia, demônios voltam. Então perceba que existem decisões humanas para que uma coisa aconteça ou deixe de acontecer. Então a Bíblia enfatiza muito, Deuteronômio capítulo 30, eis que põe diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então para Deus, biblicamente, uma das coisas mais importantes do ponto de vista da antropologia bíblica é a consciência humana. A consciência humana. Então assim, traumas eles influenciam? Sim. São determinantes? Não. Qual é o limite? O limite é a decisão humana. Então assim, Deus está do teu lado para que você vença suas limitações provenientes do teu passado. Deus é o maior band-aid espiritual. Com todo respeito, Senhor. Deus é o maior band-aid espiritual que existe, porque aquela brecha que está ali, seja ela emocional, física, seja o que for, Deus, através da obra do Espírito Santo, Ele restaura. Ele cria uma viga de resistência naquela brecha e Ele te dá força moral e espiritual a fim de que você possa vencer as suas limitações. Então, essa é a maior resposta. O limite é esse, as brechas influenciam, essas fraquezas eles existem, porém, o que é determinante no final das contas, sem sombra de dúvida, é a decisão consciente do ser humano. Quando você vai ver grandes psicólogos como Freud, Jung, Adler, que vieram no mesmo período, eles vão trabalhar a questão da consciência humana. Adler, principalmente, no livro A Coragem de Não Agradar, que é sobre a psicologia de Adler, ele vai na contramão de Freud, porque Freud defendia que as suas ações tinha relação com seus traumas. Adler vai dizer, não, você usa os traumas para justificar suas ações, que é o que muitas das vezes acontece conosco hoje. A gente quer encontrar meios de amenizar a culpa, que é o que o Ferdi vai defender como a dissonância cognitiva. Você sabe o que é certo, só que você agiu errado, você vai encontrar uma maneira de equilibrar isso aqui, eu vou justificar. Por causa disso, por causa daquilo. O que falta é o que Adler defende, você ter a coragem de assumir. Não, eu fiz isso porque eu quis fazer, ponto final. Ponto final. É bom que esse aspecto teórico mostra muito, né, teórico na área da psicologia, mostra muito a questão de vida bíblica, de relacionamento com Deus. Eu tenho pecado porque eu quero o pecado e eu começo agora a inventar desculpa, procurar meios para justificar. E o que deveria dizer assim, não, eu fiz isso porque eu quis fazer isso aqui. E aí reconhecer, Senhor, pequei, Senhor, essa é a minha fraqueza, Senhor, é isso que eu não consigo, né, e buscar, né, no Espírito Santo o suporte necessário, porque sem ele nós não conseguimos vencer. E aí a gente vê essa parte da psicologia mostrando na vida cotidiana, sim, no aspecto teológico, no aspecto de vida cristã. E aí, partindo agora para a parte final, um tema que com certeza é o mais esperado da galera, que é a ideia do suicídio, né? Porque, aparentemente, temos na Bíblia alguns personagens que assim fizeram. Eu queria ouvir o senhor, tanto na parte psicológica, como também na parte teológica, como é que é visto isso, esses personagens que fizeram esses atos, como, por exemplo, o que o Reginaldo comentou, né, do soldado que se joga na espada, né, o escudeiro de Saul se joga em cima da espada. Também Sansão, né, que Sansão realmente ali foi um suicídio ou foi um sacrifício? Foi um suicídio ou um sacrifício, né? Geralmente a galera sempre se questiona, né? Aí eu queria ouvir o senhor, porque tem gente que compara, né, Sansão com Jesus, né, de braços abertos. Quando a gente vai para um sermão sobre isso aí mesmo. Quando a gente vai para o aspecto tipológico, Sansão nasce para ser um tipo de Cristo, mas ao longo da vida tem toda essa distorção. Agora os braços bem abertos, eu acho que é uma heresia das grandes, viu, Garotinho? Eu acho que o paralelo, assim, na minha visão com o Cristo de Sansão, é só o nascimento dele. Que ele já nasceu com algo estabelecido já. Nasceu com isso aqui. Quando a gente analisa a vida de Sansão, eu creio que ele nasce para ser um tipo de Cristo, mas ao longo da vida ele se torna quase que um tipo do próprio Israel. Né? Alguém que é rebelde, alguém que tem uma missão clara, alguém que tem um direcionamento claro de como agir, em que circunstância, faz ao contrário, pede perdão a Deus. Sim. Né? A primeira oração de Sansão ele pede para viver.
Ele está cercado, está desesperado, ele pede para viver, o Espírito Santo age. Sansão, de uma maneira miraculosa, mata 1000 homens com a queixada de jumento. Tudo mais que a gente olha para a história de Israel parece que vai encaixando em Sansão. E aí no final Sansão vai preso, Israel vai preso, né, vai cativo para a Babilônia. E aí a segunda oração de Sansão é pedir a morte, né? Ele pede então força mais uma vez. Eu vejo que Sansão ele nasce como um tipo de Cristo, mas ao longo da vida dele eu vejo mais semelhança para um tipo de Israel e poderia até comparar um tipo da igreja. Se nós analisarmos a trajetória da história da igreja, essas idas e vindas que muitas vezes nós temos. Então, assim, conceituar o que seria na psicologia suicídio, eu acho que já vai ser uma abertura aí para o nosso bate-papo, porque você vai ter, bom, se for pensar que suicídio é você entregar-se à morte, você vai ter os mártires, você vai ter o próprio Jesus. Então, conceituar bem o que seria suicídio no âmbito psicológico, para depois a gente aplicar, né, nesses personagens. Cara, conceituar isso é muito difícil. Bom, eu não sei se eu vou conceituar, mas eu vou falar uma frase que eu carrego comigo, que para mim faz muito sentido. O suicídio, do ponto de vista como nós vemos, é o grito de alguém que quer viver, mas não sabe mais como. Eu gosto dessa frase. Para mim é a melhor definição. Ele quer viver, mas ele olha para um lado, ele enxerga para o outro, e na cosmovisão dele ele não consegue enxergar uma perspectiva de como mais fazer isso, né? Então, isso para mim é o que definiria o que é o suicídio, cara. Tem um grande suicidólogo, acabei esquecendo o nome dele aqui agora, porque o nome dele é complicado. Ele vai dizer que Andy Schneider, lembrei agora, Andy Schneider. É difícil. Ele diz que o suicídio é um fim definitivo a uma dor momentânea, ou uma dor passageira. É a definição que Karin Fukuyama vai trazer sobre o suicídio. Porque entre aqueles que estudam só o suicídio, são os suicidólogos, eles entendem o suicídio como para parar a dor. Acho que a psicologia também chega a esse ponto, que o suicídio é uma maneira de você parar a dor. A minha dúvida, professor, o senhor que navega nessas duas águas, psicológica e teológica, na sua visão hoje, como nós entendemos as pessoas hoje que morrem de suicídio, eu vou usar esse termo, que morrem de suicídio, em relação no que diz respeito à salvação. Eu sei que é uma discussão ampla, é um assunto muito delicado, porque a gente trabalha também uma questão histórica muito grande, a gente precisa tomar um cuidado extremo para não levar para o outro lado, para não acontecer o efeito Werther também, que aí vem a história do suicídio com o livro de Werther, para não encorajar as pessoas a suicidar, não é isso. O que a gente precisa é entender, Ter cuidado, porque infelizmente os números de suicídio crescem cada vez mais. Teremos que ainda lidar com mortes de pessoas cristãs, inclusive até líderes religiosos estão morrendo de suicídios. E sempre uma pergunta é feita: pessoa que morreu de suicídio, já está no inferno? Não, porque existem os que ficam, a família, e o impacto disso para a família. E aí você já pode englobar essa questão bíblica. Então, se há ou não suicídio na Bíblia... Depois de quase 50 perguntas uma atrás da outra. Desculpa, professor, desculpa. Quando a gente para pensar essa questão religiosa, né? Então, quando a gente para pensar sobre como é que está a mente, para mim tudo parte de uma perspectiva bíblica. Eu estou enxergando o ser humano de um ponto de vista integral, ok? Como é que está a mente dessa pessoa, né? Como eu falei a priori, a nossa mente ela funciona a partir de funcionamentos neurológicos, a partir de neurônios, né? É possível uma pessoa ter uma mente desequilibrada a tal ponto de que ela perca sua consciência? Isso é totalmente possível. Um caso desses são os surtos psicóticos. Quando a pessoa tem um surto psicótico, ela sai totalmente da realidade dela. Resultado, eu vou a partir de uma pergunta avançar. É possível condenar alguém, exemplo, por ter assassinado outra em um surto psicótico, quando ela volta à consciência? A justiça diz que não. Não.
Isso é uma questão... Isso como hábito. Não, exatamente, não. E é exatamente isso que acontece, né? A pessoa às vezes está na prisão, aí encontra um laudo psiquiátrico, por exemplo, tem uma diminuição de pena, enfim, então até mesmo insanidade mental e tal. Então perceba, por mais que exista um mau uso disso, eu não posso invalidar uma realidade por causa desse mau uso. Então assim, quem conhece mais o cérebro humano e a condição humana do que Deus? Ninguém conhece. Então assim, talvez eu não tenha uma resposta clara sobre todos os aspectos que vocês me perguntaram. Porém, uma coisa é certa. Alguém que chega ao ponto de tomar uma decisão como essa, ele não está com a sua mente totalmente tranquilizada, ele não está com a sua mente regulada, ele não está com a sua mente, digamos assim, 100%, ele não está. Porque ele não está enxergando, não está elaborando possibilidades de resolução de problema, ele não está elaborando uma série de coisas. Resultado, aquela decisão momentânea, ela pode ser oriunda de uma condição tal que a pessoa ela não esteja, abre aspas, com muito cuidado eu vou falar isso, mas ela faça aquilo sem a total consciência do que está fazendo. É possível isso? Eu digo para vocês que é possível. São todos os casos? Aí é onde entra a resposta. Não são. Não são. Então, assim, não sei se vocês já tomaram medicamentos psicotrópicos. Eu já tomei. Cara, eu só tomava sertralina, 25 miligramas. O primeiro mês foi horrível. Que é o período de adaptação neurológica. É horrível. Eu só tomei uma vez, não foi esse, mas que foi para a questão de dormir e tal, porque minha mãe disse para a psicóloga que eu não dormia, virava a noite jogando e tal, não tinha sono. E aí eu só tomei também uma vez, porque ele me forçava. Porque assim, eu tomei uma vez, e aí eu tomei de tarde, era de tardezinha assim, ele força você a dormir, cara. Você quer ficar acordado, você não consegue, ele força você. Então isso me deixou um pouco preocupado. Toma, enfim, a pessoa vai tomar fluoxetina, ela toma Acert, ela toma Aldol, que é um medicamento assim, extremamente forte, antipsicótico, por exemplo. Fenobarbital. Aí é pancada, sim, aí é pancada. Poxa, um maconheiro total, filho. Então, tipo assim, imagine, o cérebro de uma pessoa em uma condição dessa, cara, ele vira uma geleia, literalmente, assim. Ele já é mole, né, mas a minha intenção é assim, a pessoa, ela perde muito do poder de consciência, ela perde muito. E eu poderia até, em certa medida, falar sobre, não seria o tema, a gente poderia fazer isso em outro momento, mas a influência que os instrumentos eletrônicos, eles causam no cérebro e a perda de consciência e massa encefálica proveniente disso aqui, cara. Ou seja, é possível que alguém chegue a perder uma consciência totalmente por estar alienada devido ao uso dessas coisas. Então imagine, tem a questão do medicamento, existe uma realidade de rotina de vida hoje, onde a pessoa ela vive, não numa grande capital, por exemplo, né? Ela vive num estresse intenso, aí entra o cortisol lá em cima, enfim. Ou seja, existem várias condições hoje que, sendo bem sério para vocês, não são as condições ideais para alguém sobreviver. Né? Porque Jesus vai voltar logo em nome de Cristo, porque as condições de sobrevivência não são as melhores. Agora volto para a pergunta que me fizeram. Todo mundo que morre de suicídio, essa pessoa ela está condenada, aí entra o ponto. Eu não vou dizer que não, eu também não vou dizer que sim. Por quê? Porque tem muitos fatores envolvidos. Se eu tenho uma perspectiva antropológica correta de enxergar o ser humano de uma forma holística, eu entendo de que existem muito mais fatores do que puramente a morte como elemento de critério de se avaliar algo. Porque a morte é o produto final, visível, mas o processo invisível, ele só consegue ser avaliado por Deus. Agora, a gente tem os casos bíblicos que parece que a própria narrativa bíblica, ela já dá indícios. Por exemplo, vou pegar o caso de Sansão. Sansão morre, mas aí entra aquele famoso texto de Hebreus capítulo 11, é um herói da fé. Então a própria Bíblia diz que tem algum fator nesse processo de Sansão, que de fato nós vamos entender de que alguma coisa aconteceu, vou usar alguma coisa como um fenômeno de Heidegger, algum fenômeno aconteceu aqui que recebeu uma justificação da parte do sangue de Cristo e aquele homem foi salvo. Agora, quando você vai para o caso de Saul, o caso de Saul é mais sério.
Porque desde o início, se não me engano, do capítulo 11 em diante, você vai ver assim, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Aí no verso seguinte, acho que é o capítulo 12. E o Espírito do Senhor estava sobre Davi. Mudou. E assim, o relato de Saul é um relato que você para poder analisar do ponto de vista de Levítico 26 e Deuteronômio 28, a aliança. Saul, ele só toma a decisão de cabeçada. E o último ponto dele é consultar a pitonisa de Endor. Ou seja, aquilo mesmo que ele mandou destruir, ele vai ao final para poder fazer uma experiência mediúnica. E naquele momento ele está decretando a própria sentença dele. Ou seja, a decisão de Saul de se matar, eu posso dizer, ao meu ver, textualmente, de que Saul estava possesso por demônios ali naquele momento. Saul já tinha pecado contra o Espírito Santo. Não havia mais oportunidade para Saul. Porque quando ele fala assim, né, pro guarda matá-lo, e o guarda praticamente assim, não faz, né, não tem coragem de fazer, fica tremendo, o próprio Saul se mata, o que está claro no texto é que Saul ele tomou aquela decisão, primeiro, consciente, esse é um ponto determinante, ele estava consciente, ele estava longe de Deus, ele estava, ao meu ver, ele estava possesso por espíritos demoníacos, e aí ele toma a decisão final. A situação de Saul, o relato de Sansão e o relato bíblico, a narrativa de Saul, são eles mesmos que determinam o caso. Quando você vai para o caso do escudeiro, eu acho que o caso do escudeiro é um pouco mais enigmático. Porque não existe nada sobre o escudeiro antes. Não sabe se ele tomou as mesmas decisões que Saul, ele não sabe nada, a gente só sabe que ele se matou. A sensação na leitura do texto é como se a morte dele fosse medo do que os inimigos fariam quando prendesse ele. Então é melhor eu morrer agora do que possivelmente ser torturado ou alguma coisa desse tipo. Que é aquilo que muitos podem dizer assim, não, ele teve uma justificativa porque alguns, né, podem falar assim, era melhor ele morrer essa morte rápida do que sofrer tortura lá, mas não é bem assim que funciona. Exato, aí entra o ponto, né, porque tipo, se a vida é dada por Deus, e essa fala é clara no livro de Gênesis, no capítulo 9, que a gente viu em sala de aula, falando sobre, quando Deus diz assim, a vida é minha, e aquele que tirar a vida, eu vou cobrar a vida dele. Então a vida é de Deus, de fato, o dom da vida é de Deus. A pessoa quando tira a própria vida, isso é errado? Sim, isso é errado. Agora o que a gente está colocando em jogo aqui é as condições nesse grande conflito que nós vivemos, que as coisas não são simples, as condições que envolvem essa decisão, para a gente enxergá-la de um ponto de vista como de não salvação ou de salvação. Então esse é o ponto. A vida de Deus é a vida de Deus. Você tem direito de tirar? Não, você não tem direito. Essa é uma perspectiva máxima. Essa é a lei. Mas aí entram as exceções desse mundo de conflito. Entra a ética bíblica, que nem tudo é fácil. Vou dar só um exemplo, nível de critério. Lembra dos pães da proposição, né? Jesus falando com os fariseus, olha, os pães eram propícios somente para os sacerdotes, mas Davi comeu, porque estava com fome, misericórdia quer no holocausto. Ou seja, parece que existe elementos na própria dinâmica do grande conflito, onde Deus, ele na sua infinita misericórdia, ele consegue enxergar o princípio do amor, que é a base da lei. Então, a lei diz, não tire sua vida, mas o princípio do amor de Deus, ao enxergar uma condição específica, eu vou reiterar essa palavra, específica, Deus avalia aquilo de uma maneira diferente, porque Ele mesmo é o criador da mente, Ele mesmo é o criador das sinapses, Ele mesmo é o criador das linhas neuronais, Ele colocou essas leis biológicas em nós. Então, Ele mesmo sabe como elas funcionam. Então, é a lei do amor de Deus que permite que, de alguma forma, a gente consiga entender que o caso de Sansão é diferente do caso de Saul. E eu vou colocar uma pulga para vocês. Porque, pensa no caso de Paulo. Deus, desde sempre, falou assim, Paulo, chamou, acho que não sei se foi Ágabo, olha, tá vendo esse cinturão aqui? Pega o cinturão de Paulo. Ao dono desse cinturão aqui, vai acontecer isso. Algema, você vai morrer. Paulo, não vá. Paulo, não vá. Paulo, não vá. E Paulo foi. E Paulo perdeu a cabeça, sabendo o que iria acontecer. Ele sabia que ia acontecer. Paulo não foi salvo. E o diálogo dele em face ao imperador é muito interessante, né? Porque ele recorre, ele chega, eu diria assim, à última instância
no Império Romano. E poderia ser solto se não tivesse E apelado. se ele argumentasse em sua defesa, ele seria solto. Mas aí o texto, e eu acho de uma beleza tremenda o texto, porque o imperador fala, em vez de você se defender e você seria solto, você tenta me persuadir. Então ele sabia, olha, ele chegou na grande oportunidade. Se eu lançar uma defesa, eu vou ser liberto. Mas talvez é a única chance que eu tenha para pregar para esse homem. Sim. Mas se eu pregar, eu vou morrer. E ele prega. Então, é uma boa análise, né? Então, é isso que eu tô falando, assim, cara, pensa na perspectiva de Paulo. Ele entregou a vida, sabendo o que iria acontecer. Deus já tinha profetizado para ele, você vai morrer. E ele foi, e, assim, a gente pode relativizar a ideia de suicídio, que é se matar. A única diferença é que alguém cortou a cabeça de Paulo, e não Paulo cortou a própria cabeça. Alguém fez por ele. Mas ele se colocou naquela condição, por amor ao evangelho, cara. Então, assim, não é tão simples. Gente, já deu. Tem que dar mais uau, assim. Mas eu acho que a temática suicídio é um tema que eu gostaria de conversar só sobre isso algum dia, para poder... Já quero deixar aqui já o convite, né, para que no próximo semestre a gente possa estar gravando. O senhor já se colocou à disposição, quando falou, não quero nem saber. Mas o tema dele também, que o professor mencionou aqui, é um tema extremamente necessário. E atual. A questão da a mídia, né? O impacto das telas. Isso. A gente vai colocar as telas em si, porque na questão do cérebro, enquanto isso impacta, inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles têm até um documento regido que eles colocam qual que é a quantidade recomendada em cada faixa etária sobre telas. Crianças de 1 a 2 anos não podem nem olhar para uma tela, porque isso vai impactar o desenvolvimento do cérebro delas, no desenvolvimento cerebral. Mas deixa. Vamos ter aqui um exemplo do filho dele, a questão da fala, o quanto impactou na fala. Mas deixa para... Calma, Reginaldo. Galera, obrigado mais uma vez por estar acompanhando a gente, tá? E aí, para finalizar, a gente sempre gosta de pedir, professor e pastor, que aqui na câmera 2, o senhor possa dar suas considerações finais sobre tudo que nós conversamos aqui, por gentileza. Bom, queridos, primeiro foi um prazer estar com você, obrigado por ter assistido até esse momento, esperamos que esse conteúdo de alguma forma tenha sido relevante, não só para você, mas para a sua vida espiritual. Acho que o meu ponto central aqui é que você se enxergue como uma imagem de Deus, que Deus se preocupa com você em todas as suas faces, em especial elas que a gente comentou aqui, a sua vida emocional. Deus se preocupa muito com elas, porque Deus as criou. Suas emoções são emoções boas, elas não são emoções ruins, Deus as fez, nos preparando para que a gente pudesse viver nesse mundo. E uma fala além dessa é o seguinte: se você está precisando de ajuda, está passando por uma situação emocionalmente delicada, e de alguma forma o suicídio tem sido aventado na sua mente, que você possa procurar ajuda profissional, possa procurar um pastor, a fim de ter um aconselhamento, não deixando obviamente a parte profissional de lado, mas procurando principalmente auxílio espiritual e uma pessoa que possa te mentorear, que possa te auxiliar nessa face, nessa situação delicada que está passando na sua vida, porque Cristo Jesus te ama e Ele não está preocupado apenas com as suas emoções, Ele está preocupado com a sua vida eterna. E não existe separação entre emoções e vida eterna. O Criador de um é o Criador da outra. Tá? Então, a minha fala mais assim de procure ajuda, a sua vida é importante. Você vale muito, você vale o sangue de Cristo. Amém. Amém. Barbosa, aqui na câmera 3 aqui, queria que você dissesse quem gostou, o que é que tem que fazer com isso? Quem gostou? Tem que compartilhar, né, garoto? Se você gostou, ajuda nós, dá o like. Aperta lá de aviso, o sininho, e compartilha, manda para os grupos da igreja. Eu garanto que você tem grupo de igreja. Uma das coisas que mais o adventista tem hoje é grupo, meu irmão. Grupo de tudo. É grupo de futebol, é grupo de fofoca, é grupo de igreja, é grupo de família, é grupo de não sei o que lá, é grupo de amigos de infância, enfim. Mande para os seus grupos. Compartilha. Obrigado, gente. Então, até a próxima. Nos vemos. Valeu.